Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É a última edição de 2020 do Plenárias, que está começando agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 16, 17 e 18 de dezembro de 2020. Karina, 3 sessões, portanto, quarta, quinta e sexta-feira, exatamente porque, como acontece todos os anos, nós estamos na última semana dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal, desta vez um ano marcado pelas videoconferências por conta da epidemia da Covid-19. Apesar de todos os pesares, fechamos o ano, inclusive com o balanço do ministro Luiz Fux, que vamos ver ainda nesta edição, na última sessão de encerramento, e tivemos julgamento de peso no plenário do Supremo Tribunal Federal essa semana. Exatamente, Cadu. Muitos julgamentos aconteceram, apesar de todo esse transtorno causado pela pandemia, pela Covid-19, mas os trabalhos do Supremo Tribunal Federal não pararam ao longo desse 2020. Sem dúvida alguma, o ministro Luiz Fux, na última sessão plenária da sexta-feira pela manhã, acabou dando números que refletem o quanto a Corte trabalhou mesmo dentro dessas situações excepcionais. E a gente acompanhou ao longo do ano todas as sessões plenárias por meio ou presencial, logo no início do ano de 2020, ou a maioria delas por videoconferência, e pudemos constatar que esses julgamentos definitivamente fizeram um número considerável no resultado positivo traçado pelo ministro-presidente Luiz Fux na sessão de sexta-feira. Mas nessa última semana, no apagar do ano de 2020, os ministros ainda decidiram situações de suma importância para todos os brasileiros. Em questão, na quarta e na quinta-feira, a discussão sobre a obrigatoriedade ou não da vacina em relação à Covid-19. Se os estados, os municípios, o Distrito Federal, junto com a União, podem determinar a compulsoriedade, a obrigatoriedade da vacina por todos, ou se essa seria uma tarefa, uma incumbência apenas da União por intermédio do Ministério da Saúde. Os ministros começaram o julgamento na quarta-feira e, por um pedido até mesmo do presidente ministro Luiz Fux, houve um engajamento para que esse julgamento fosse finalizado dentro dessas 3 sessões previstas para essa última semana de julgamentos no plenário, mas na quinta-feira o assunto já foi encerrado. E na sexta foi retomado um julgamento que estava suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, dentro de um quadro já de empate no plenário do Supremo Tribunal Federal, num julgamento que havia sido iniciado em agosto também de 2020 e que discutia a constitucionalidade do índice da TR para correção monetária de sentenças trabalhistas que já teriam definido o crédito àquele reclamante e se esse índice de correção monetária seria ou não constitucional. A discussão também envolvia o índice da poupança aplicado para a correção de depósitos recursais também no âmbito da Justiça do Trabalho, e mais esse julgamento foi concluído na sexta-feira. Ou seja, Cadu, resultados bastante positivos apresentados pelo ministro Luiz Fux na última sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que a gente vai acompanhar tudinho como foi aqui, né, nesse programa Plenárias. Karina, vamos então fatiar os temas, como a gente sempre faz aqui no Plenárias, lembrando que a gente também confere as decisões do chamado plenário virtual do STF. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, exatamente em sessão do plenário virtual, invalidaram regra que estabelecia limite de idade para ingresso na magistratura do Distrito Federal. O requisito estava previsto na Lei de Organização Judiciária do DF. A norma exigia a idade mínima de 25 anos e máxima de 50 para ingresso na magistratura da capital do país. Por maioria, os ministros entenderam que a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura já possuem regras para se tornar um juiz e não caberia a um outro tipo de lei criar novos critérios de ingresso. Além disso, por entendimento já firmado no STF, apenas carreiras policiais podem ter limite de idade previsto. E o plenário virtual também do Supremo julgou inconstitucional regra que proibia por tempo indeterminado o retorno ao serviço de servidor público demitido por prática de crimes.
O ponto do Estatuto que o Supremo declarou inconstitucional é o que proibia o retorno ao serviço público de servidor demitido ou destituído de cargo em comissão pelos crimes de corrupção, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional e crime contra a administração pública. Segundo o relator, o ministro Gilmar Mendes, esse item do Estatuto viola a proibição de imposição de sanção perpétua, proibição que está prevista na Constituição. A maioria dos ministros também determinou que a decisão do STF seja comunicada ao Congresso Nacional para que delibere apenas sobre um prazo de retorno ao serviço público. Outra decisão da Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal manteve exigência de 100 salários mínimos para a criação de empresa individual de responsabilidade limitada. Informações com a nossa consultora jurídica Gisele Reis. A empresa individual de responsabilidade limitada, conhecida como EIRELI, é um tipo de empresa em que o empreendedor é o único responsável pela pessoa jurídica. Não há necessidade de sócios. Essa configuração tem sido muito utilizada pelo pequeno e médio empreendedor porque ela separa o patrimônio da empresa do patrimônio pessoal do empresário. O Código Civil prevê que o capital social deste tipo de empresa tem que ser de no mínimo 100 salários mínimos. E essa condição acabou sendo questionada no Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Partido Popular Socialista. O primeiro argumento da legenda foi sobre a impossibilidade de vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Já o segundo argumento apontava que esse valor mínimo afrontava o princípio da livre iniciativa. Na análise do caso, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento que foi realizado pelo plenário virtual, decidiu que o parâmetro adotado pela lei não ofende a Constituição Federal. No caso, prevaleceu o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. Para ele, o valor tem caráter meramente referencial e serve apenas como parâmetro para a determinação do capital social a ser integralizado na abertura da empresa. Também não é uma condição de acesso ao mercado, mas uma das opções que a lei estabelece para quem quer empreender. E agora vamos para as decisões do plenário presencial. Todos os ministros reunidos no plenário do Supremo Tribunal Federal, desta vez, como em todo ano, as sessões realizadas por meio de videoconferência. Os ministros julgaram nesta semana processos que discutem a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Estavam previstos para julgamento pelo plenário virtual do STF, mas o ministro Luiz Fux, presidente da Corte, decidiu que o assunto deveria ser julgado em sessão presencial por videoconferência. Antes de rever o julgamento que aconteceu nesta semana, vamos saber um pouquinho mais sobre o tema. As ações foram apresentadas pelo PDT, o Partido Democrático Trabalhista, e pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Eles questionam parte da lei aprovada em fevereiro que prevê medidas de combate ao novo coronavírus. O PDT pede que o Supremo Tribunal Federal estabeleça a interpretação de que estados e municípios podem determinar a vacinação obrigatória contra a Covid-19. Já a ação do PTB defende que a possibilidade de imunização compulsória prevista na lei seja declarada inconstitucional. O partido alega que a regra é incompatível com a Constituição Federal por colocar em risco a vida, a liberdade individual e a saúde pública. Vale lembrar que, como vamos ver daqui a pouquinho, nós tivemos o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade, exatamente a respeito desse tema, e o julgamento conjunto também com um recurso extraordinário, com agravo, que tratava da questão da possibilidade de alegação de consciência para pais que não quisessem ter a obrigatoriedade de vacinar os respectivos filhos. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu início a esses julgamentos ainda na sessão da quarta-feira, dia 16, repetindo um dos temas, julgamento que define também se estados e municípios poderiam adotar a vacinação compulsória e outras medidas para o enfrentamento da Covid-19. Naquela sessão, o presidente do STF destacou a importância das decisões da Corte para garantir segurança jurídica no período da pandemia. No início da sessão, o ministro Luiz Fux apresentou dados que mostram que o STF foi o tribunal que mais julgou ações a respeito da pandemia no mundo.
Até agora, foram mais de 8 mil processos relacionados ao tema. O presidente da Corte agradeceu o esforço de todos os ministros e destacou as adequações feitas durante a gestão do ministro Dias Toffoli, que permitiram a continuidade dos trabalhos por meio de sessões virtuais e por videoconferência. Para Fux, a atuação do Supremo foi fundamental durante esse período. A prioridade, então, da nossa gestão de promover a segurança jurídica e pacificar as controvérsias prioritárias para o povo brasileiro, contribuindo neste momento para que o país vença a pandemia e também retome a agenda do seu desenvolvimento, tem no Supremo Tribunal Federal um papel extremamente importante e, repito, graças não só à gestão do ministro Dias Toffoli que me antecedeu, mas também o empenho dos eminentes colegas com esta presidência, a razão pela qual eu lavro esse voto de agradecimento. Em julgamento, 2 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da vacinação contra a Covid-19. Na primeira, o Partido Democrático Trabalhista pede o reconhecimento da competência dos estados e municípios para decidir sobre a vacinação compulsória durante a pandemia, prevista na Lei 13.979 de 2020, que trata das medidas emergenciais de combate ao coronavírus. Na segunda ação, o Partido Trabalhista Brasileiro pede que o STF declare inconstitucional a compulsoriedade. As 2 ADIs são de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Tema similar está em discussão no recurso extraordinário em que se discute a obrigatoriedade de vacinar o filho de acordo com o calendário infantil de imunização. Com repercussão geral reconhecida e sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, o recurso analisa se o Estado pode obrigar os pais a vacinarem os filhos menores de idade, independentemente de convicções filosóficas e religiosas. Nas sustentações orais, o PDT argumentou que a lei que disciplina as medidas excepcionais de enfrentamento à pandemia da Covid-19 prevê a compulsoriedade da vacina. Parafraseando o ministro Marco Aurélio, realmente é tempos estranhos. Tempos estranhos porque está utilizando essa tribuna durante 15 minutos para pregar o cientificismo, para pregar a norma que delega, que outorga aos Estados-membros competência para vacinação obrigatória, se assim o desejarem, em não um só aspecto normativo e casuístico, mas em várias legislações. Já o PDT alega violação ao direito fundamental à saúde e à liberdade individual. Tanto o direito à vida quanto à saúde são colocados em risco com a implementação de uma política de vacinação compulsória, quando não existem estudos científicos que demonstrem sua real eficácia. O advogado-geral da União sustenta que o Estado assumiu o compromisso público de proporcionar gratuitamente à população brasileira todo o imunizante que seja comprovadamente eficaz e seguro para prevenir a Covid. No primeiro momento, quando do recebimento paulatino dos primeiros lotes das vacinas que venham a ser autorizadas e recebidas, haverá aplicação por estratos. Primeiro para grupos vulneráveis, como, por exemplo, mas não só, idosos, indígenas, profissionais da saúde, o que por si só torna despiciente o debate sobre obrigatoriedade no momento inicial da campanha de vacinação em face do caráter paulatino da cobertura imunológica. Para a Procuradoria-Geral da República, a vacinação obrigatória não significa condução coercitiva e que a saúde pública é dever do Estado para os cuidados dos indivíduos. Não se vislumbra a inconstitucionalidade na vacinação obrigatória, expediente de que tem se valido o Estado brasileiro há muitas décadas, um valioso instrumento da saúde pública. Adentro agora nas questões em torno da competência dos estados e municípios para determinar a vacinação compulsória. O relator das 2 ações em julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, destacou que a vacinação obrigatória no Brasil é uma realidade e prevista em diferentes leis. No voto, ele afirmou que os dispositivos questionados não trazem nenhuma inovação, mas um reforço diante dos desafios colocados pela pandemia. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada.
por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares. 2. Venham acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. 3. Respeitem a dignidade da pessoa, a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. 4. Atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E 5. Sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Finalmente, tais medidas que acabo de expor, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. Depois do voto do ministro Ricardo Lewandowski, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira. E foi exatamente o que aconteceu. A continuação do julgamento na sessão seguinte, na quinta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal, por videoconferência. É o que nós vamos conferir depois do intervalo, aqui no Plenárias. Destaques da última semana de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2020. Na sessão da quinta-feira, dia 17 de dezembro, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado pode determinar aos cidadãos que se submetam compulsoriamente à vacinação contra a Covid-19. Os ministros também julgaram se pais são obrigados a levar os filhos para serem vacinados de acordo com o calendário infantil de imunização. O primeiro a votar nessa quinta-feira foi o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso extraordinário com agravo, em que se discute se os pais são obrigados a levar os filhos menores de idade para serem vacinados de acordo com o calendário infantil de imunização. O ministro destacou que o caso envolve a ponderação entre a liberdade de consciência e os direitos da coletividade à vida e à saúde. Com esse entendimento, Luiz Roberto Barroso votou no sentido de que é possível e constitucional a obrigatoriedade da vacinação registrada em órgão de vigilância sanitária. Estou decidindo pela precedência o direito à vida e à saúde coletivas e à proteção prioritária da criança por essas 3 razões que enunciei. 1, porque é possível, em certos casos, e esse é um deles, proteger a pessoa humana contra si mesma, porque aqui o interesse da coletividade deve prevalecer, porque no fundo estamos falando do direito à vida e à saúde de cada pessoa individualmente. E por fim, a Constituição manda cuidar prioritariamente do interesse da criança. E toda a ciência médica entende que a vacinação é vital ou altamente relevante para a proteção da saúde das crianças. O julgamento desse tema teve início nessa quarta-feira com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator das 2 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da vacinação contra a Covid-19. O ministro se manifestou pela constitucionalidade da vacinação compulsória, desde que não haja coação, constrangimento ou medidas invasivas contra o cidadão. Os demais ministros seguiram o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski. Já o ministro Nunes Marques, apesar de entender que as ADIs não poderiam ser julgadas por motivos processuais, votou também no sentido de que a obrigatoriedade da vacina pode ser mantida por medidas indiretas, tais como multas, sem qualquer tipo de constrangimento físico. No entanto, sobre a possibilidade de os estados poderem decidir sobre a compulsoriedade da vacinação, ele considerou que a legislação exige consulta prévia à União e, nesse ponto, divergiu do relator ministro Ricardo Lewandowski. A instituição de obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 é possível pela União ou pelos estados, mediante oitiva prévia da União, Ministério da Saúde,
com base em evidências epidemiológicas devidamente apuradas, como última medida para o combate à disseminação dessa moléstia, após campanha de vacinação voluntária e o esgotamento de todas as formas menos gravosas de intervenção sanitária. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade de votos que a vacinação contra a Covid no país pode ser obrigatória e, por maioria, que todos os entes federativos podem decidir sobre essa compulsoriedade. O plenário também decidiu nesta quinta-feira que os pais não podem deixar de vacinar os filhos, alegando questões de consciência ou de ordem filosófica. Karina, houve apenas um ponto específico, uma pequena discordância, uma pequena divergência no voto do ministro Nunes Marques. Do que é que se tratou? Cadu, os ministros, por unanimidade, entraram no consenso de que essa vacinação pode sim ser definida como obrigatória e essa competência é da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal no âmbito das suas atribuições firmadas pela própria Constituição. Foi nesse sentido o voto do ministro relator, Ricardo Lewandowski, mas o ministro Nunes Marques, ao votar, ele entendeu que essa competência dos estados, dos municípios, do DF para legislar sobre esse assunto se esbarra numa legislação que já existe e que determina, antes que os estados adotem a providência, uma oitiva prévia, ou seja, um aval da União por intermédio do Ministério da Saúde para que haja essa determinação pelos outros entes da federação. Mas apenas nesse ponto, o ministro Nunes Marques acabou divergindo do relator, ficou vencido para prevalecer a ideia de que compulsoriedade das vacinas e a sua obrigatoriedade pode ser uma realidade no Brasil e todos os entes da federação têm competência para essa atribuição. Gostem os brasileiros ou não de que a vacina contra a Covid seja obrigatória, e isso pode ser definido por lei. Decisões, portanto, em destaque, sessões da quarta e quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal, sessão por videoconferência. Agora, o Supremo Tribunal Federal encerrou o ano judiciário na manhã da sexta-feira, dia 18. Na pauta da última sessão plenária de 2020, os ministros consideraram inconstitucional a aplicação da TR para a correção monetária de crédito trabalhista decorrente de sentença e também inconstitucional o índice da poupança para a correção monetária de depósitos recursais, também da Justiça do Trabalho. O julgamento hoje foi conduzido pela vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, porque o ministro Fux se declarou impedido para votar no julgamento de 4 ações da relatoria do ministro Gilmar Mendes sobre correção monetária de créditos trabalhistas e depósitos recursais. 5 ministros acompanharam o relator, julgaram como inconstitucional a aplicação da taxa referencial, chamada de TR, como índice de correção monetária nas condenações por débitos de direitos trabalhistas na Justiça do Trabalho. E também inconstitucional o uso do índice da poupança para a correção de depósitos recursais. O tema foi retomado com voto vista do ministro Dias Toffoli, que, como a maioria, entendeu que a taxa referencial não acompanha a perda inflacionária e, por isso, é prejudicial na recomposição da perda da moeda. Nesse sentido, mostra-se razoável a proposta apresentada pelo eminente ministro Gilmar Mendes, no sentido de buscar, na regra de atualização das condenações cíveis, o IPCA na fase pré-judicial e a taxa Selic a partir da citação. O ministro Nunes Marques foi o último a votar e também acompanhou o relator para que sejam aplicados, enquanto o Poder Legislativo não determinar outro índice, o IPCA na fase antes da execução da sentença e a Selic a partir da citação. Entre a citação inicial e a satisfação do credor, enquanto não houver lei disciplinando a questão, deve-se usar o índice genérico de correção previsto em lei para atualizar o valor da condenação civil e não mais um índice que reflita preços ao consumidor. Os ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Marco Aurélio e Edson Fachin foram vencidos. Agora, com os votos da maioria dos ministros, podem ser aplicados os 2 índices, IPCA e Selic, como correção nas ações trabalhistas. Na mesma sessão, no tradicional discurso de encerramento do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, fez um balanço dos julgamentos e destacou o papel do tribunal para enfrentar a pandemia da Covid-19. Disse que o Supremo reagiu às adversidades, inovou o modelo de gestão e se abriu internacionalmente. Sobre 2021, o ministro Luiz Fux disse que será um ano com mais desafios, mas também do que chamou de
soerguimento nacional. O ministro Luiz Fux abriu o discurso dizendo que o ano de 2020 será lembrado como o momento mais trágico para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. A insondável pandemia do Covid-19 permanece uma adversidade profunda que nos tem custado milhões de vidas em todo o mundo. Somente daqui a alguns anos, quiçá décadas, é que olharemos para trás e conseguiremos compreender a real dimensão da catástrofe que ora vivenciamos. O ministro afirmou que esse cenário tem desafiado as instituições, mas que a justiça esteve sempre atenta. Os tempos são desafiadores. Porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Ao final do ano 2020, mais uma vez o cidadão brasileiro pôde verificar a incansável luta em prol da sociedade pelo Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal Federal atuou como um exemplo para o Poder Judiciário e para o país, desempenhando papel central na resolução de seus conflitos relativos à pandemia. Por meio de seus julgamentos, esta Corte Suprema tem sido vigilante, promovendo segurança jurídica e orientando o comportamento dos cidadãos neste momento de incertezas. O ministro Luiz Fux destacou as medidas adotadas para que os trabalhos não fossem paralisados pela pandemia, como a ampliação dos julgamentos no plenário virtual e por videoconferência, e fez um balanço dos julgamentos em 2020. Até o último dia 15 de dezembro, o STF recebeu quase 6.500 processos relacionados à pandemia. Pedidos de habeas corpus foram 4.899 e 7.730 acórdãos, decisões e despachos. A produtividade dos ministros e órgãos colegiados foi recorde em 2020. A primeira turma julgou 551 processos presencialmente e por videoconferência e mais de 6.000 em sessões virtuais. E na segunda turma foram 112 processos julgados presencialmente e por videoconferência e em sessões virtuais 5.257. Já o plenário julgou 124 ações de forma presencial ou por videoconferência e outras 5.530 em sessões virtuais. Outro recorde foi o número de julgamentos de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Ao todo, 128 temas com mérito julgado. O ministro também falou sobre a velocidade com que o acervo processual do Supremo vem diminuindo. Em 2006, eram 150.000 ações. Neste ano, são cerca de 25.000, uma redução de 83%. E chamou a atenção para os temas privilegiados nas pautas de julgamentos, como cooperação entre os entes federativos, proteção dos direitos humanos, governança na gestão pública e a preservação da Corte ante ataques externos. Luiz Fux ainda comemorou a criação e implementação de projetos institucionais em 3 frentes. Primeiro, os avanços tecnológicos. Nesta, que será a primeira corte 100% digital do mundo, destaca-se o Supremo Tribunal Federal. E também chama atenção para a criação do Inova Supremo Tribunal Federal, que é um laboratório de inovação multidisciplinar em formato de startup que acelera a virtualização dos serviços jurisdicionais da Corte mediante alinhamento entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Segundo, muito expressivo, a internacionalização da Corte, em especial por meio de sua aproximação com a Agenda 2030 da ONU. Outra boa notícia, que foi realizada inclusive anteontem, é o estreitamento dos laços com a Universidade de Oxford. Terceiro, o fortalecimento do nosso sistema de precedente, mediante a criação de uma unidade de inteligência que é a Secretaria de Gestão de Precedentes. Luiz Fux também agradeceu a todos os servidores, colaboradores e juízes, e especialmente aos demais ministros da Corte. A principal virtude da judicatura colegiada consiste exatamente na diversidade de perspectiva dos juízes. Em sede de jurisdição constitucional, na nossa nobre e difícil função, não existem casos fáceis e nem respostas únicas. Por outro lado,
A ausência de concordância não deve ser confundida com desarmonia ou discórdia. Em suma, é tão grandiosa quanto desafiadora a tarefa de capitanear a governança institucional de uma Suprema Corte, tornando-se mais democrática, mais humanizada e mais eficiente. Neste ano de 2020, este Supremo Tribunal Federal, com louvor aos eminentes ministros, reagiu às adversidades, inovou no seu modelo de gestão e de deliberação e se abriu internacionalmente. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de soerguimento nacional. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, divulgou o calendário de julgamentos do plenário do Supremo para o primeiro semestre de 2021. São mais de 50 processos que estão na pauta e você pode conferir no site www.stf.jus.br. E nós temos uma expectativa agora no sentido do recesso do Judiciário por conta do encerramento dos trabalhos no próprio plenário do Supremo, como vimos agora há pouco, mas o Plenárias não para. No próximo dia 26, teremos, já logo depois do Natal, uma série de plenárias especiais com a retrospectiva dos principais momentos, dos acontecimentos e julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa edição do Plenárias, ela estreia todos os sábados às 7h30 da manhã, com reprises durante toda a semana. Agora, Karina, nós já temos encontro marcado ao vivo com nossos amigos telespectadores na primeira semana do mês de fevereiro. A expectativa normalmente é de que na primeira segunda-feira tenhamos uma sessão de abertura e já na quarta-feira a sessão de julgamentos, a primeira sessão de julgamentos do ano de 2021, que esperamos seja mais leve no Supremo Tribunal Federal e em todo o mundo. Essa, sem dúvida, é a grande expectativa de todo brasileiro, que 2021 seja bem mais leve, bem mais tranquilo, Cadu. Mas o nosso encontro já está marcado, então, para o início de fevereiro, dia 3 de fevereiro, com a primeira sessão jurisdicional e um tema que é muito caro a toda a sociedade, que é o direito ao esquecimento, já está pautado para essa sessão. Até lá, então, Cadu. Karina, um Feliz Natal para você, tá certo? Um feliz Ano Novo, como já dissemos, que seja mais leve o ano de 2021. E você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Se preferir, pode direcionar a câmera do seu celular para o QR Code, que aparece aqui no canto da tela, e acompanhe o podcast Plenárias quando e onde quiser. Para você também, amigo da TV Justiça, um Feliz Natal, um feliz 2021 e obrigado por estar conosco. Continue aqui na TV Justiça.